Olá e bem-vindo à Consulta Aberta. Neste podcast falamos sobre temas de saúde de forma simples e descomplicada. Todas as semanas vou estar acompanhada de especialistas de diferentes áreas para falar sobre saúde, doença e mitos nos quais todos já acreditamos. Prevenir é melhor que remediar. É provavelmente dos ditados populares mais consensuais. Todos sabemos que é melhor evitar uma doença do que ter de a tratar. Ainda assim, 70% a 80% das doenças que mais contribuem para a perda de qualidade de vida em Portugal são doenças que poderiam ser evitadas. Afinal, sabendo tudo o que sabemos, por que é tão difícil prevenir? Por que é que continuamos a correr atrás do prejuízo? E o que é que depende de nós, o que é que depende do Estado e das políticas de saúde pública e o que é que não depende de ninguém? Para nos ajudar a entender este paradoxo, tenho comigo Miguel Tel de Arriaga, diretor dos Serviços de Prevenção e Promoção da Saúde da Direção-Geral de Saúde. O Expresso tem uma nova subscrição que lhe dá acesso completo ao The New York Times, com atualidade, jogos, culinária e muito mais. E ainda aos conteúdos exclusivos da SIC Notícias, incluindo o Direto Vertical, a nova e inovadora emissão que se adapta ao seu smartphone. Subscreva em expresso.pt/digital. Expresso. Liberdade para pensar. Olá, Miguel. Bem-vindo. Olá, Margarida. Obrigado. Isto é assim um episódio que eu acho que é difícil, não é? Porque de facto nós falamos muito sobre prevenção, mas o próprio conceito de prevenção, se calhar as pessoas nem entendem bem, não é? Estes vários tipos de prevenção. Podemos começar por aí. O que é prevenir, na verdade, em saúde? Muito bem. Primeiro agradecer o convite e obrigado pela oportunidade para falarmos de um tema que habitualmente precisa tanto de investimento em termos de discussão, como também de investimento, e da nossa parte é aquilo que tentamos fazê-lo de uma forma estratégica. E começamos então pelo princípio. Eu diria que prevenção é muito mais do que prevenir a doença. Quando falamos de prevenção, podemos, de uma forma até que nós utilizamos de forma clássica, dividi-lo quase em 3 níveis, talvez até 4, mas estamos a falar de, primeiro, tentar evitar o surgimento das doenças, e podemos fazê-lo através da vacinação, fazê-lo através de um estilo de vida saudável. Depois, um segundo nível de prevenção, que é quando já percebemos que existe algum tipo de risco, iniciarmos e sermos muito mais detalhados, por exemplo, a fazermos rastreios, percebermos se alguma coisa não está bem, a tentarmos identificar da forma mais precoce possível alguma potencial situação que podemos eventualmente ter que remediar. E depois um terceiro nível, que nos fala já sobre quando temos uma doença instalada, sobre como é que podemos proporcionar qualidade de vida, como é que podemos proporcionar bem-estar, como é que podemos também gerir uma doença crónica e, portanto, habitualmente falamos destes 3 níveis, mas com tudo o que daqui vem, não é? Portanto, é difícil, claro, e complexo. E, na verdade, começando aqui logo por este primeiro, não é? Quando falámos aqui do estilo de vida, a vacinação por si só é um grande tema, não é? Porque é quase uma prevenção invisível e funciona tão bem que as pessoas não percebem a importância que tem, não é? Como hoje em dia já não sabemos o que é isso, quer dizer, agora já sai sabendo outra vez, não é? Mas há muitas doenças infecciosas que antes aumentavam muito a mortalidade infantil, que hoje em dia já não temos, então é quase um bocadinho, tem este papel invisível e se calhar não é tão valorizado quanto devia, não é? É verdade, muitas vezes dizemos que a vacinação é vítima do seu próprio sucesso. Exatamente. Não é? Como nós conseguimos perceber que, aliás, muitas vezes nem damos por isso, não é? A vacinação protege-nos e protege-nos até de forma comunitária, e é por isso que é tão importante nós termos aquelas coberturas de vacinais tão alargadas como nós temos em Portugal. E isso tem-nos defendido, tem-nos protegido muitíssimo. Aqui basta recuarmos 5, 6 anos atrás e pensarmos no tempo da pandemia, em que de repente todos percebemos que queríamos mesmo uma vacina, porque era mesmo a única forma que nós tínhamos de nos proteger face a um novo vírus. E percebemos com isto que estarmos vacinados significa que, de uma forma às vezes até quase passiva, não é? Só precisamos é do ato de vacinal, não é? E é isso que nós também sabemos que em Portugal felizmente acontece, porque temos aqui um ponto que é muito importante. As pessoas em Portugal confiam na vacinação. E nós, para tentarmos perceber porque é que estes fenómenos acontecem, tentamos acompanhar, monitorizar, avaliar tudo aquilo que se passa no mundo à nossa volta. E em Portugal as pessoas confiam na vacinação e confiam nos profissionais de saúde. E são estes 2 pontos que nos têm permitido garantir que a vacinação tem sido tão bem sucedida ao longo do tempo. Mas é importante porque eu acho que as redes sociais também têm aqui um fenómeno, às vezes, não é? De repente vemos o vídeo da pessoa que é negacionista e que não acredita na vacinação e ficamos a acreditar, meu Deus, as pessoas estão... Mas na verdade Portugal aliás, é um exemplo para alguns países até, porque temos um Programa Nacional de Vacinação que funciona bem e realmente é isto. Eu noto, dando consulta em cuidados de saúde primários e trabalhando no SNS, eu noto que de facto é uma raridade e que habitualmente as pessoas confiam em nós e perguntam. Às vezes até é mais uma falha de comunicação do que propriamente as pessoas desconfiarem ou terem estas teorias da conspiração, não é? Eu acho que sim. Temos aqui um ponto que é muito importante. Temos que saber também nós ocupar aquele espaço comunicacional. Temos que estar onde estão também outras pessoas que dizem outras coisas e explicar-lhes o que é esta história da ciência e como é que conseguimos também nós traduzir a ciência para que de facto as pessoas confiem naquilo que é, neste caso, um ato vacinal. Mas temos aqui a felicidade de muitas vezes até os próprios pais, e eu também
também enquanto pai, procurarmos até algumas vacinas que podem estar fora do Programa Nacional de Vacinação. Portanto, tudo aquilo que nos oferecem em termos de proteção dos nossos filhos e de nós próprios, nós tendemos, felizmente, também aqui a acatar e a aceitar. Mas é um fenómeno muito importante e, aliás, temos de estar muito atentos, porque tudo isto que passa nas redes sociais, tudo isto que vai acontecendo, esta forma de quase descredibilizar um percurso de 60 anos de história do nosso Programa Nacional de Vacinação, que nos permite, sem sombra de dúvida, termos indicadores de saúde que são incríveis, que são mesmo muito bons quando comparamos com outros países, percebemos do peso estratégico que tem a vacinação, é algo que nós não podemos claramente perder, e é exatamente por isso que estamos a acompanhar. E é bom ouvir isso, porque eu sinto que nós temos esta tendência um bocadinho só a olhar para o negativo e dizer que Portugal está mal em tudo, não é? Nos consumos de álcool, é isso, na saúde mental, mas de facto há coisas que são bem feitas e isso também deve ser valorizado, apesar de não ter tanta, nunca ter tanto alcance. Aqui ainda na prevenção primária, não é? Nisto de prevenir, garantir que reduzimos o risco de doença, falou também nos estilos de vida. E isto tem sido assim um alvo de interesse para mim, porque é isso, eu sempre falei muito de estilos de vida, tirei uma mestrado em nutrição clínica, adorei, e de repente agora percebi um bocadinho do impacto que as determinantes sociais de saúde também têm, não é? O contexto onde a pessoa nasce, a forma como vive, e depois a acessibilidade a isto que hoje em dia é um privilégio ser saudável, é um privilégio comer bem, é um privilégio conseguir fazer desporto, é um privilégio não ser vítima de um bocadinho deste marketing todo da indústria do wellness que nos vende suplementos e uma data de coisas. E a minha dúvida é sempre, nós sabendo tudo o que sabemos hoje em dia sobre atividade física, sobre o impacto da alimentação saudável, como é que ainda há tanto por fazer, não é? Como é que permitimos, por exemplo, que haja tanta publicidade ao álcool? Como é que permitimos que diariamente as casas de apostas façam parcerias com isso, até com a Liga de Futebol, não é? Como é que isto se permite sabendo tudo o que sabemos hoje em dia? Eu acho que aqui temos que encontrar equilíbrios, não é? E falarmos nós também no estilo de vida saudável é falarmos também de uma responsabilidade que é individual, mas não só. E eu digo sempre que nós não podemos, e desculpem, atirar a responsabilidade para cima das pessoas. Temos é que garantir que o ecossistema, e este é um chavão, um palavrão incrível, mas eu acho que cabe aqui muita coisa, mas que na verdade só explica que é o mundo que nos rodeia, tem que nos ajudar também a transformarmos as nossas decisões naquela que é a escolha melhor para a nossa saúde. Claro. Portanto, é transformarmos aquilo que é a nossa decisão naquela que é a resposta mais saudável para nós. E é por isso que temos de trabalhar como um todo. E é por isso que eu digo que estas mudanças de estilo de vida saudável são mudanças societais e não são apenas mudanças individuais. E este é um aspecto muito importante. Se eu tiver, por exemplo, se eu morar numa cidade qualquer, onde os passeios até são exíguos, onde não há espaços verdes, mesmo que me peçam para praticar atividade física, eu vou fazer onde? Claro. Não é? Se eu tiver, e se olhar apenas, e a Margarida falava dos determinantes, podemos falar dos determinantes políticos, dos determinantes comerciais, e até podemos pegar nestes. Não é? Nós vemos as marcas que muitas vezes não vendem um produto, não vendem o seu produto, elas vendem outra coisa, vendem felicidade, vendem bem-estar, vendem alegria, vendem boa disposição, vendem o verão. Porque se vendessem o produto, se calhar era mais difícil. Se calhar podia ser mais difícil, mas conseguem vender estes conceitos, não é? Portanto, vendem elas próprias também um estilo de vida ou algo que as pessoas tentam alcançar de alguma forma. E é por isso que é às vezes tão complexo quando nós falamos deste tipo de abordagens. E é exatamente por isso que nós tendemos a fazer também algo que tem que ser balançado, não é? Quando falamos da regulação e utilizando também aquilo que são as políticas públicas, também enquanto ferramentas, mas também outras ações, são a possibilidade também de o Estado, dos profissionais de saúde e da sociedade de uma forma geral, conseguir também explicar que o que é aquilo, o que é que nós estamos de facto neste caso a consumir, o que é que nós estamos de facto a fazer, qual deve ser a nossa escolha, para que no momento crítico eu tenho informação suficiente para poder decidir. Mesmo assim é difícil. E é exatamente por isso que há legislação. E, por exemplo, temos legislação que tenta de alguma forma regular também anúncios para as crianças, em termos de alguns produtos alimentares. Só que mesmo isso, por exemplo, às vezes eu penso, como é que... Porque depois isso é tudo muito teórico, não é? Na prática, os anúncios acabam... Hoje em dia as crianças estão a ver a televisão a qualquer hora e veem o programa anterior, ou estão a ver anúncios de YouTube, e no YouTube não sabemos se estão a ver a publicidade ao álcool ou não. E esse exemplo de vender felicidade também é um ótimo exemplo para o álcool, não é? Porque é um bocadinho isso que vende, são aquelas campanhas que são feitas de forma brilhante. Aquelas equipas de marketing estão mesmo de parabéns. São incríveis, é verdade. São incríveis e realmente vendem. Quer dizer, eu que não gosto de álcool, de repente fico a achar, sim, realmente o que eu quero é numa tarde ali sentada a beber uma cerveja. E realmente fazem isto, mas como é que... Porque esse controle, às vezes o que eu sinto é um bocado teórico, ok, sabemos que
a McDonald's não pode fazer publicidade a hambúrgueres para crianças. Mas depois fazem uma Magic Box que aquilo é super apelativo para crianças, não é? E conseguem contornar um bocadinho esta legislação. Sim, nós tentamos também, desta forma, às vezes temos legislação que é um bocadinho, eu vou chamar-lhe quase mais precisa naqueles que são os seus objetivos. E temos aqui um exemplo muito paradigmático, acho que foi muito bem sucedido, que é a questão da taxação das bebidas açucaradas. Portanto, foi subido o valor, um imposto para as bebidas, para os refrigerantes que tinham mais quantidades de açúcar. E o que é que aconteceu? Houve uma diminuição muito grande, de cerca de 46% deste consumo deste tipo de refrigerantes, e houve também uma aposta por parte de algumas das marcas em diminuírem a quantidade de açúcar que tinham, exatamente para poderem não ter que pagar este imposto adicional. Sim, isso é um ótimo exemplo de uma medida de saúde pública que tem um impacto, se calhar é isso, mais significativo do que estar a dizer cuidado que o açúcar faz mal, não é? Claro, e só que esta questão também prende-se com muitas outras coisas, que a própria legislação, estas medidas, as ações e o desenho dos programas é uma história que não tem fim, porque estamos sempre a encontrar novos desafios, mas também novas oportunidades. Só que estas oportunidades surgem tanto para as marcas, como surgem também depois como uma necessidade para nós podermos de alguma forma responder. E eu penso muitas vezes, é quase como se falássemos das multas de trânsito. Se algum de nós for autuado, não é? Se eu tiver uma multa que chega passado 6 meses, 7 meses, às vezes 8 meses ou um ano, a única coisa que me vai acontecer é ficar irritado. Sim. Porque já não me recordo onde é que estava, o que é que tinha acontecido e porque é que tinha feito aquilo. E, portanto, não vou pensar, não devia ter feito isso. Não vou pensar. E aquilo aparece-me sempre quase como uma punição. Se nós fizermos, e podemos encontrar este exemplo como temos noutros países, se eu receber a minha multa passado pouco tempo, e se no racional da multa vier a dizer qualquer coisa do estilo, lembrava-me de alguns países que o fazem, que é, o senhor foi aumentado em excesso de velocidade, ia a 180 numa estrada cujo máximo era 120. Sabia que todos os anos no nosso país, por excesso de velocidade, morrem não sei quantas pessoas. E, portanto, tentamos encontrar aqui quase um racional e uma justificação do porquê deste tipo de abordagem. Um bocadinho como na parentalidade também, não é? Eu acho que é um bom exemplo, porque é isso, não é dizer só não porque não, é, olha, não explicar um bocadinho, não é? Porque faz mais sentido, e isto também se vê muito na consulta médica, é diferente eu explicar porque é que estou a dar aquele medicamento, os riscos, e não é? Eu gosto sempre de explicar, por exemplo, o risco cardiovascular e como é que eu tento perceber se faz sentido introduzir um medicamento ou não. Isto é completamente diferente de eu dizer, olha, tem esta doença, tome isto. Porque a pessoa, quer dizer, há ali quase não compreender. É um ato passivo, e quando temos este tipo de ações mais passivas, dificilmente nós conseguimos depois ter algo que é muito importante no nosso comportamento, e é isso que nós estamos a falar também muito, não é? Nós, quando falamos de um estilo de vida saudável, quando falamos de uma abordagem quase integrada deste ecossistema que falávamos ainda há pouco, não é? Do mundo que nos rodeia, eu costumo dizer que não é fácil mudar o comportamento uma vez, ou seja, tomar um medicamento uma vez. O que é difícil é nós conseguirmos manter este comportamento ao longo do tempo. E este é que é o grande desafio que nós temos. E é por isso que temos de ter um ambiente que nos rodeia, que nos permita que, se mudarmos o comportamento, vamos conseguir mantê-lo ao longo do tempo. Prática de atividade física. Nós sabemos que até as resoluções de ano novo, acho que são um exemplo excelente, não é? Temos como resolução, muitas vezes, as pessoas no início do ano inscrevem-se no ginásio ou decidem comprar um equipamento ou numa maratona e vão-se preparar para as coisas acontecerem, para serem muito bem sucedidas. Só que conseguem fazer isto na primeira semana. Na segunda semana já é mais difícil, já não vão todos os dias. Na terceira semana só já vão um dia. E depois acabam por o mundo que as rodeia não permitir nem ser facilitador também desta tomada de decisão, desta escolha. E é por isso que é tão importante nós conseguirmos adaptar-nos àquela que é a nossa realidade. Se eu não consigo praticar atividade física, se calhar posso ir a casa a pé. E há outra forma de praticar atividade física. Não é desporto, mas é atividade física. Não, eu digo sempre, às vezes as pessoas também têm objetivos muito específicos, mas falando, por exemplo, da atividade física, não é? Que é uma coisa que ainda é um privilégio, lá está, porque nem toda a gente tem acesso a um PT. E nós sabemos, por exemplo, o trabalho de carga muscular, ou seja, mais do que... As caminhadas são ótimas, eu digo sempre isso e eu recomendo a toda a gente as caminhadas. Ainda agora sim um estudo que mostra que mesmo 5 minutos de caminhada por dia tem impacto na mortalidade e na prevenção de doença, mas a verdade é que treinar com alguém especialista no exercício que nos diz as cargas que temos de fazer a longo prazo, os benefícios que vai ter, não é? Mesmo no idoso, na prevenção de quedas, tudo isto é muito mais importante, mas é um privilégio porque é caro. Até que ponto é que não faria sentido? E aqui qual é o papel da Direção-Geral da Saúde, por exemplo, no apoio a estes programas, ou no acesso à cultura, ao exercício, a coisas que nós comprovadamente sabemos que nos fazem bem. É o exercício que temos vindo a fazer também ao longo do tempo. Nós temos programas de saúde, são programas de saúde prioritários. E são prioritários também pela sua importância estratégica, não é? Todos eles alinhados com um grande documento em Portugal, que é o Plano Nacional de Saúde, que tem os diagnósticos feitos, tem as ações feitas, tem as nossas prioridades, e aliás é para isso que concorrem as ações que nós realizamos. Mas depois temos programas que lhes chamamos de programas de saúde prioritários,
que são tão importantes nas suas áreas que merecem e que precisam claramente de intervenções específicas. E é exatamente o exemplo do programa da promoção da atividade física, que tem também estruturadas ações muito particulares, como temos também, por exemplo, da alimentação saudável, da diabetes, doença cardiovascular e por aí fora. Portanto, temos alguns que tocam os determinantes, outros para áreas mais de e que sentem que conseguem pôr em prática, ou seja, vão vendo isso, ou é desafiante, porque é isso, o que eu noto é que cada vez que eu falo com alguém da Direção-Geral da Saúde, quer dizer, eu nunca vi alguém que acha, não, mas isso não é assim tão importante, por isso é que nós não investimos nisso. Toda a gente concorda, mesmo nesta parte do contexto social, toda a gente percebe, mas depois há algumas limitações no dia-a-dia que vocês vêm implementar estes projetos e fazer com que eles realmente cheguem a mais pessoas? Eu acho que temos que fazer, e é esse exercício que tentamos sempre fazer, que é um papel extraordinário, mas acho que é também dos mais fascinantes da saúde pública, que é o trabalho com os parceiros. E aqui com os parceiros falamos, por exemplo, dos municípios, das juntas de freguesia, de outras tutelas, até do próprio governo, não é? Em que se explica aquilo que a evidência traz e o alinhamento com os programas de governo, o alinhamento também com as estratégias que existem. E, portanto, aquilo que nós fazemos é tentar encontrar as melhores soluções e as melhores respostas para fazer aquilo que a Margarida estava a dar nota, percebendo nós do que é que a evidência científica nos dá, como é que conseguimos pôr em prática e como é que conseguimos implementar. Porque acontecem aqui duas coisas, eu costumo fazer aqui quase uma piada minha, que é a diferença entre o mundo ideal e o mundo real. O mundo ideal era um mundo em que tudo aquilo que nós queríamos podia acontecer, em que os recursos eram infinitos, em que havia dinheiro para podermos fazer tudo de forma tranquila, simples e fácil, e em que todas as pessoas percebiam, aceitavam a importância da saúde ou da promoção da saúde. O mundo real mostra-nos que os recursos são finitos, não é? Em termos de recursos humanos, de recursos económicos, mas eu costumo dizer que muitas vezes nem é por aí. É mais a questão de tentarmos perceber, explicar e fazer perceber também aos outros da importância estratégica de algumas ações. E vemos isto em exemplos muito simples, por exemplo, com os municípios. E aqui gostava de dar um exemplo de um município mais pequeno, tem feito um trabalho absolutamente notável, também em parceria com a Direção-Geral da Saúde, que temos feito também com vários programas, que mudou aquilo que foi a sua configuração e as suas ofertas alimentares na escola de uma forma incrível. E começou a trabalhar com os produtores locais, convidou os pais para irem à escola também a almoçar, para perceberem da mudança que tinha acontecido. Isso é incrível. E transformaram isto de uma forma sustentável. E são hoje uma referência, aliás, eles diziam até por graça, que os pais começaram a pedir também se podiam ir começar a almoçar à escola. Portanto, para vermos como estas diferenças são possíveis. E aqui não custou mais dinheiro, aquilo que custa é a articulação e é definir uma estratégia que permita seguir o exemplo daquela escola a um nível um bocadinho depois mais alargado. Percebemos que nem todas as escolas são iguais, percebemos das dificuldades também que existem quando falamos de muitas centenas ou milhares de crianças e conseguirmos ter este tipo de respostas. Mas é exatamente isso que a Direção-Geral da Saúde também faz. Portanto, é promover esta articulação, definir os referenciais, colocar também a legislação que existem para os buffets alimentares das escolas, legislação também específica, para que aquilo que acontece, obviamente com uma necessária fiscalização, de que tudo aquilo que tem que acontecer, mas permitindo também desta forma e juntar aqui uma outra peça, que é garantirmos também que aquilo que fazemos tenta ser promotor de equidade. E quando falamos das escolas é importante, não é? Do efeito Mateus, que é quem menos tem, menos acesso a benefícios vai ter, e quem mais tem, mais acesso a benefícios vai ter. Portanto, mais vai saber que há aquele município que tem desporto comparticipado. E por isso também é uma dificuldade, não é? Como é que se combatem as desigualdades quando se tenta falar em estilos de vida saudáveis? Este balanço tenta-se fazer de uma forma equilibrada, e é por isso que quando nós falamos de propostas legislativas tentam ser também equilibradas, não é? Falamos da questão da taxação das bebidas açucaradas, mas podemos falar eventualmente da redução, por exemplo, de um IVA em determinados contextos, como sim, podemos... no desporto, na arte, na por cultura. Exemplo, mas ainda assim é percebermos que temos que estar a criar ações que promovam a equidade, porque também sabemos que o país é diferente em vários níveis, não é? As necessidades são diferentes, as abordagens também são diferentes, e é por isso que temos trabalhado muito, e aliás vai sair a partir deste ano o novo programa de saúde escolar, que tem agora uma abrangência ainda mais alargada. Vamos começar nas creches até às universidades, exatamente para conseguirmos ter uma resposta enquadrada e equitativa a um nível nacional. Percebemos da importância estratégica de promoção da atividade física, da alimentação saudável no contexto da escola, mas não é depois desligarmos, porque parecia que tínhamos quase uma faixa cinzenta a partir do 12º ano, em que deixávamos de ter o programa de saúde escolar, parecia que tínhamos quase uma faixa cinzenta em termos dos programas de saúde. Agora vamos ter este alargamento às universidades, porque também sabemos que que a universidade é aquilo que nós chamamos quase uma fase crítica do desenvolvimento. Não é crítica por uma condição negativa, mas é crítica em termos de oportunidades. E sabemos
sabemos que há muitos jovens que começam a praticar atividade física quando vão para a universidade e há outros que abandonam por completo a prática que tinham de atividade física. E é aproveitando estas oportunidades estratégicas, onde nós sabemos e onde a ciência também nos diz que melhor funciona, que nós queremos atuar e que nós queremos agir. E, portanto, construindo estes referenciais, construindo estas abordagens e também, de alguma forma, projetos e ações muito específicas e concretas que sejam desenhadas para as pessoas. Sim, por exemplo, a altura da universitária é uma ótima altura para fazer desporto, não é? Porque é isso, às vezes, depois quando a pessoa começa a trabalhar, há aqui uma limitação de tempo, uma limitação, é isso, às vezes financeira, mas depois eu penso em coisas objetivas. Por exemplo, porque é que nós médicos de família não podemos prescrever... Eu penso nisso, eu sei que às vezes tenho uma visão muito romântica e utópica, mas nós sabemos que a arte tem um papel terapêutico, é uma coisa que eu vejo recorrentemente em consulta. Ainda no outro dia uma senhora contava-me que só sentiu, que sentiu que fez o luto da irmã. Quer dizer, às vezes também debate se a pessoa realmente faz o luto ou não, não é? Se é preciso fazer o luto, mas que fazia quando bordou uma toalha. Estas coisas muito específicas. E porque é que nós não conseguimos prescrever bilhetes de cinema ou bilhetes de teatro? Ou porque é que nós não conseguimos... Pronto, eu sei que há iniciativas, por exemplo, acima dos 65 anos há desconto em muitos teatros, mas porque é que isto não é uma coisa mais fácil? Faria sentido? É porque não tem evidência? É porque realmente ainda há outros focos e outras prioridades? Temos evidência e estamos também a trabalhar nisso. Temos um novo programa que é Cultura e Saúde. E quando digo que temos um novo programa, que não sou que os programas são apenas documentos bonitos. Pois, porque não também são há um isso. bocadinho isto, não é? E é isso que nós temos que evitar a todo o custo. Quando nós desenhamos um programa... Que não seja só um calhamaço bonito. Tem que ser, obviamente, baseado na melhor evidência, tem que ser um documento organizado e estruturado, porque é também isto que é um ponto também importante para as próprias instituições, não é? A garantia de qualidade daquilo que é feito. Mas o nosso objetivo estratégico é sempre que o que está escrito naquele programa se vai refletir na vida das pessoas. E era exatamente por isso que eu estava a dar nota que temos um programa agora que é Cultura e Saúde. E, portanto, ele fala da saúde e da cultura de uma forma muito direta, exatamente para podermos aproveitar a questão da prescrição cultural, que oportunidade é que as pessoas também têm para podermos utilizar, sabendo que hoje já temos ferramentas, instrumentos, basta utilizarmos o nosso cartão de cidadão e já nos dá acesso a montes de museus nacionais. Aliás, até podemos utilizar no mesmo dia o mesmo bilhete para visitarmos vários museus. Temos 52 visitas por ano, acho. 52 a 56 por ano, eu confesso também, não recordo, mas 50 e qualquer coisa visitas por ano, o que é incrível, para podermos fazer em família, com amigos ou até sozinhos, não é? E para nos permitir também isso, aquele impacto que nós sabemos que traz a cultura de forma muito direta na saúde mental, o impacto também traz, se falarmos em termos da atividade física, o enquanto percorremos um determinado espaço, o facto de andarmos, de caminharmos, traz-nos também todos estes benefícios que nós sabemos que estão ligados de uma forma muito direta. E este ponto é um ponto que para nós é muito, muito importante. O que é desenhado e o que é descrito é por forma a que chega às pessoas, é centrado na pessoa. E esse é um ponto que acho que nós temos também fazer perceber que tudo aquilo que é escrito naqueles documentos que têm capas incríveis, muito bonitas, o seu conteúdo também é incrível e que tenta ser diretamente estruturado e enquadrado para que aquilo funcione ao nível individual, que funcione para mim, que funcione para a Margarida, que funcione para as nossas famílias. Que não tem acesso a tantos recursos. Porque depois é isto que acontece. Eu, por exemplo, só descobri isso, ou seja, eu acho que também há aqui às vezes um bocado uma falha de divulgação, não é? Porque, por exemplo, eu só descobri isso porque uma vez fui ao Museu dos Coches, quando dei o meu cartão de cidadão, disse, não pagam. E eu achei aquilo, pronto, e depois lá me explicou que pertencia à rede, a essa tal rede, e que isso acontecia. Mas às vezes há um bocadinho esta falha na divulgação, este acesso a estas iniciativas incríveis, e é isso. E por isso é que se calhar depois as pessoas não sabem a quantidade de coisas que a Direção-Geral da Saúde vai fazendo, mesmo nas escolas, quer dizer, não sabemos, às vezes ainda não temos bem noção de como é que são os lanches, de como é que, o que é que se tem feito. E essa divulgação se calhar também é difícil, mas eu também tenho uma dúvida que é, apesar de tudo, é preciso sempre financiamento para isto tudo, não é? E muitas vezes o que eu sinto é que isso também depende de parcerias com marcas, com grandes empresas, com empresas de retalho, não é? Isso acontece, às vezes há programas que também são apoiados por determinadas marcas, e isto, depois eu penso logo, não é? No álcool e nas casas de apostas, aliás, por exemplo, a Casa da Misericórdia, que tem, não é? Que tem muito esta parte das apostas. Até que ponto é que isso depois não influencia as nossas medidas? Porque, por exemplo, falou da taxação do açúcar, não é? Mas e do álcool? Nós sabemos que há uma data de medidas que são úteis e que têm evidência noutros países, evitar a publicidade, não é? Que é um escândalo e que está em todo o lado, haver o preço mínimo, não é? Nós hoje em dia ainda temos litrosas que custam menos de 2 euros, quer dizer, 5 litros de vinho que custam 5 ou 6 euros. Obviamente que para quem está num lugar de vulnerabilidade e de dependência, a pessoa vai quase alimentar-se desses tais 5 litros de vinho, não é? E
que papel ou quais é que são as dificuldades em tentar combater isto? Porque é que ainda aceitamos com tanta leveza estas parcerias? É por causa do retorno financeiro? Eu lia hoje que, é isso, não sei se eram mais de 200 ou 300 milhões em impostos de casas de apostas e, não é? Também há quase um benefício e muito retorno. Só que isso isoladamente, se pensarmos só nisso, estamos a esquecer a parte toda de doença que causa, e é isto, nós temos tanta noção da quantidade de doenças crónicas não transmissíveis. São estas doenças que são evitáveis e que estão muito associadas a fatores de risco, como o tabaco, o álcool, as dependências. O que é que falta para as coisas mudarem também nesta área? Bem, nós temos também que perceber aqui uma coisa que é quando parece quase que nos dá vontade de cair em tentação e fazer quase aquela dimensão das proibições, não é? É verdade, proibir sim. aquilo, taxar aquilo, fazer Porque é o que não outro. proibimos tudo que nos faz Exato. mal, não é? Como se isso funcionasse e não funciona. Também a ciência também nos diz que isto não funciona. 100%. O proibir não serve, não funciona porque nem sequer transforma as coisas em sustentáveis e leva-nos a que as pessoas tentem encontrar outros subterfúgios, não é? Basta pensarmos na lei seca, não é? Nos Estados Unidos, claro que já passou muito tempo, mas ainda assim a solução que as pessoas encontravam era fazer produções de forma ilegal. Portanto, Mais contrabando, não é? Exato, e é difícil criar equilíbrios para que as coisas possam ser bem-sucedidas. Faz parte também a saúde mostrar aquilo que a Margarida estava a dizer agora, que é mostrar a nossa independência sobre todas estas questões. Transparência, não é? Independência e transparência, que eu acho que são dois pontos absolutamente centrais naquela que é a nossa atuação. E é por isso que nós não temos parcerias com outras entidades, não é? Fazemos as nossas ações com base naquilo que é a melhor evidência, com base na ciência, exatamente para nos permitir também explicar e dizer o que é que funciona e o que é não bom para a saúde das estar influenciados ou pessoas. enviesados pela indústria, não é? Claro que percebemos também, e há aqui um ponto, e este acho que é também uma nota que nós devemos deixar. Muitas vezes o trabalho que fazemos, até com a indústria, e podemos falar da área alimentar, podemos falar, lembrar por exemplo da panificação, em que se conseguiu também fazer uma redução da quantidade de sal no pão que era consumido. Portanto, isto através de negociação, através também de partilha. Isso até são parcerias interessantes e boas. São parcerias não é? que eu acho que são mesmo muito, muito úteis e muito, muito relevantes, porque sempre que comunicamos, e é este também que o papel da Direção-Geral da Saúde, que é estabelecer estas pontes e explicar muitas vezes que não há perda até económica se for feito este trabalho. E se pensarmos a longo prazo, não é? Que isso é outra dificuldade. Esta é outra das questões. E aí, se me permite, eu gostava de dar aqui um exemplo que acho que é aquilo que claramente justifica e explica da importância e da dificuldade ao mesmo tempo de trabalharmos no âmbito da promoção da saúde e da prevenção da doença. Se eu tiver um comportamento qualquer, e aquilo que a Margarida diz ainda há pouco, se eu beber bebidas alcoólicas agora, posso beber durante 1 semana, 2 semanas, 3 semanas, de forma até moderada, não é? E a sensação que eu tenho é que não me acontece nada, não é? Ou tenho muito azar, ou parece que não me acontece nada. A mesma coisa com a alimentação que nós... Com o tabaco. Com o tabaco, exatamente a mesma coisa. Portanto, aquilo que nos é vendido como produtos que não são saudáveis, parece que se eu os consumir e durante até algum tempo não acontece nada. E este é o grande problema que nós temos quando falamos também em termos da promoção da saúde e da prevenção da doença, que é a percepção de risco. Se eu tenho um determinado comportamento e não me acontece nada, ou eu sinto que não me acontece nada, parece que não me preocupa assim tanto e a minha percepção de risco vai diminuindo. Portanto, eu mantenho aquele comportamento, apesar de eu saber que não é saudável para mim, porque parece que nada acontece. Não estou a pensar no meu eu aos 80 anos. Exato. Só que às vezes não é preciso pensar no meu aos 80 anos. É pensar no meu daqui a alguns meses, dependendo, como é óbvio, do produto, daqui a alguns anos e do impacto que isto depois vai ter na minha saúde. Portanto, se nós não conseguimos explicar o risco a longo prazo, ninguém vai sentir esse risco como um risco percebido. E é exatamente este o desafio que me parece que nós também temos agora, no aqui e no agora. E é exatamente também por isso que é tão importante nós promovermos a literacia em saúde das pessoas, para a sua escolha e decisão crítica, mas não deixar apenas a tomada de decisão das pessoas a seu nível individual, não é? Não pode ser apenas a responsabilidade para cima do cidadão. Porque sabemos, não é? A evidência mostra isso, a literacia não chega aí. Todos nós nos identificamos com isto de eu sei que estou a fazer esta coisa que me faz mal, mas sabe-me bem, por isso eu vou fazê-la. E às vezes não é porque eu acho que me faz bem, eu sei que me faz mal, mas quero fazê-la precisamente por isto, não é? Porque não associo logo a um risco, ou porque penso é só agora, mas isso é uma dificuldade. Mas ao mesmo tempo também penso, claro, e aquilo que falava das proibições eu percebo perfeitamente, e realmente às vezes, se calhar, eu não penso bem nas coisas, não é? Também é isso. Não trabalho na DGS, então estou sempre só a pensar muito com emoção e não tanto com racional e com lógica. Mas há medidas que efetivamente têm evidência, lá está, como um bocadinho mais a monitorização do marketing. Há um marketing excessivo ao álcool. Basta Santos Populares, há álcool em todo o lado. É isto, a fast food ao pé das escolas, tudo isto tem impacto. E aí não faria sentido. Porque é que é mais difícil com a indústria do álcool e do jogo, por exemplo, do que com isto, com a redução do açúcar, que são coisas que já fizeram, a redução do sal, que são coisas que já fizeram.
é porque há mais lobby, é porque ou não se sabe, ou não se pode falar sobre estas coisas, eu tenho sempre esta dúvida. Não, eu acho que aqui pode-se falar, e aliás, felizmente podemos falar sobre tudo, não é? Mas eu acho que este papel aqui é um papel importante, mas também ao mesmo tempo aqui desafiante. O falarmos das indústrias, o falarmos também da indústria acaba por ter também uma dimensão produtiva, como é óbvio, claro. Não é? E portanto também mas calhar é precisamente esse também o desafio e o problema, não é? Claro, também aqui um papel na sociedade, não é? Portanto, no mundo também que nos rodeia. Portanto, eu diria que temos que pegar nas 4 dimensões da literacia, que acho que pode ser também aqui um exercício que me parece que é muito importante. A primeira é aquela que nós percebemos que é o acesso à informação, não é? Depois temos que compreender aquilo que nos dizem. Temos que avaliar também aquilo que nos é dito. E depois temos que aplicar. E são estas 4 dimensões, e se nós pensarmos em cada uma delas, não é? O aceder é estarmos onde as pessoas estão, é proporcionarmos, e como temos anúncios daquilo que a Margarida falava ainda há pouco, seja de fast food, seja de bebidas alcoólicas, seja de qualquer outro tipo de questões que nós sabemos que não são boas para a nossa saúde, nós também temos que ocupar o espaço comunicacional que também essas entidades, essas associações, que seja quem for ocupa. Portanto, temos que estar onde as pessoas estão. Depois temos que escrever também nós e temos que fazer este exercício para que aquilo que nós dizemos também seja compreendido por parte das pessoas. E é aqui que surge a questão da avaliação de risco, não é? Aquilo que nós sabemos que podemos e que temos que fazer. Mas a avaliação do risco é complexa. Até para situações mesmo graves, podemos voltar ao exemplo da pandemia. De há 6 anos atrás, nós chegámos a uma determinada altura em que todos ficávamos muito preocupados sobre o número de novos casos, não é? Parava o país, aliás, parava o mundo. Sim, todos os dias. A primeira coisa da manhã era ver quantos novos casos é que tínhamos. Era a notícia do dia. Depois começou a ser o número de pessoas que tinham falecido ou por Covid-19. Só que chegou a uma determinada altura em que parece quase que acontece o mesmo que na guerra. Independentemente se fosse 100, 50, 1000 ou 2000, que começa a haver quase uma indiferença. Há uma desensibilização, não é? Exato, tal e qual como as pessoas que estão num contexto de guerra e ao princípio, quando ouvem os mísseis ou quando tocam os sirenes, toda a gente tem um comportamento de proteção imediato. Parece que a partir de uma determinada altura as pessoas desligam, não é? E parece que a percepção de risco acaba por ficar muitas vezes diminuída. E é exatamente por isso que nós temos que ir trabalhando estas percepções de formas também diferentes. Para não haver fadiga e... Tal e qual. Para não haver aquilo que nós chamamos da tal fadiga pandémica, nós temos esta fadiga muitas vezes que existe nos múltiplos contextos que nós temos do nosso dia-a-dia. Sim, mas aí era aquilo que também falávamos de ser o ambiente a mudar, ou seja, nós não podemos só confiar que damos a informação, mas depois, eu dou sempre o exemplo, não é, de pormos uma criança numa sala cheia de chocolates e de doce e depois dizermos o açúcar faz mal, não comas açúcar. Quer dizer, para uma criança ela diz, está bem, mas eu estou rodeada, a única coisa que há para comer são açúcar e doces, eu vou comer açúcar e doces, não é? E hoje até, a caminho daqui, passava por um cartaz de uma casa de apostas que dizia confia, com letras grandes. E eu pensava, por exemplo, isto é o género de coisa, eu percebo que haja espaço para tudo e na indústria, quer dizer, é isso, eu não quero que se proíba o álcool faz parte, da mesma forma que há cigarros, mas, por exemplo, com o tabaco, isto foi claro, houve um aumento dos impostos sobre o tabaco, não se vê publicidade a tabaco em lado nenhum, agora temos as novas formas de tabaco que também vêm aqui contornar um bocadinho isto, não é? E de repente surge o vape e as outras alternativas que fogem um bocadinho também ao controle e à legislação, mas com o tabaco é muito claro, nós não vemos nenhum influencer nas redes sociais a fazer publicidade de tabaco, um podcast patrocinado pela indústria do tabaco. Isto simplesmente não acontece. Mas nós vemos uma data de podcasts patrocinados pelo álcool, uma data de publicidade, não é? Programas que dão a horas com muitas visualizações, com o apoio das casas de apostas, e é aqui que eu me pergunto se não há esta coisa de mudar também o ambiente, não é? Não estou a falar em proibir, mas de dizer, olhem, realmente não faz sentido nós termos posters em paragens de autocarro onde estão crianças e adolescentes que têm um controle do impulso muito menor, que diz confia em letras grandes porque se apostares aqui 10 euros vais ganhar 10 mil, não é? Eu acho que aí falamos claramente da necessidade também da regulação, não é? Dos diferentes passos. Isso é mais do Ministério da Saúde ou é da Direção-Geral da Saúde? Eu também fico sempre... Neste caso aqui, quando falamos das dependências, falamos do Instituto das Dependências, do ICAD, não é? Mas ainda assim acho que é um trabalho, e acho que é esta a visão que eu gostaria que pudéssemos ter, que não é só do ICAD nem da DGS, é um trabalho de todos. E portanto a legislação... Exato, porque isto implica este balanço, não é? Entre aquilo que é a regulação e aquilo que é a proibição e aqueles que são os passos que nós devemos tomar para que as coisas aconteçam. Mas que nos leva ao tal último ponto da literacia, a tal última dimensão, que é a aplicação. Ou seja, que é aplicarmos todo o conhecimento que nós temos e aquilo que o mundo que nos rodeia também nos permite de uma forma fácil e simples. E é exatamente isto. Nós não podemos permitir, por exemplo, que as crianças, e que é mesmo proibido, mas a complexidade destes fenómenos, muitas vezes são os próprios pais que quando disponibilizam o seu telemóvel para um aplicativo qualquer, um jogo qualquer, que não é para a idade dos filhos, são os próprios pais a colocar a sua idade ou a tentarmos enganar nós próprios o sistema
que está ali regulado para fazer com que os mais novos não possam aceder, mas são os próprios a colocarmos estas informações, não é? Para podermos permitir este tipo de acessos. O consumo de álcool, muitas das primeiras experiências, e é isso também nos diz a literatura, são em casa, com os familiares. Não é? Portanto, estes balanços e estes equilíbrios implicam uma mudança global naquela que é a nossa abordagem. É uma cultura, é isso. Eu acho que hoje em dia eu vejo muito mais o papel da literacia, lá está, às vezes não tanto para mudança de comportamentos individuais, porque isso é mais difícil, também depende do ambiente, mas também para aceitar as mudanças de políticas de saúde, não é? Porque acho que foi, não sei se foi na Lituânia, bem, sei que houve um país que teve um ministro da saúde que disse, pronto, no fundo fez esta proibição, não é? Proibimos a publicidade ao álcool, preço mínimo. Bem, a população revoltou-se toda e ele foi, pintaram a cara dele nos rótulos ou seja, ele teve de sair do ministério, teve de se despedir, foi assim uma coisa dramática, e lá está, muito porque se a população também não estiver informada e não perceber, voltamos àquilo que tínhamos dito no início, não é? Se eu não perceber porque é que me estão a tirar isto, a mim sempre me disseram que o álcool fazia bem ao coração, agora estão a reduzir isto tudo, ou seja, claro que a literacia aqui é importante, mas é isso, é sempre aqui um tema. E eu acho que outra coisa que também é uma pergunta que eu queria fazer é, sempre que eu vou a estes eventos da Direção-Geral da Saúde, ou sempre que vejo que vai um ministro falar à televisão, há uma data de formalidades que me faz um bocadinho de confusão. E eu até penso muito no programa do Guilherme, que é o Bom Partido, em que ele de repente trata os políticos por tu, e que eu acho que funcionou muito bem, porque é isso, porque de repente despe-se um bocadinho dessas formalidades. E eu fico sempre nervosa quando tenho de apresentar alguém da DGS, ou porque é isso, porque sei que tenho de dizer de uma determinada forma e com uma data de formalidades. Não acha que estas formalidades às vezes também afastam as pessoas destas entidades e tornam tudo mais distante e mais chato de ouvir e não é, porque no fundo é a Direção-Geral da Saúde e não é isso, o Miguel que trabalha nisto e que é uma pessoa que está motivada e que escreveu um livro incrível para a filha e não é, não acha que isso podia ajudar as pessoas também a se aproximarem de toda a parte de promoção e de prevenção de doença? Eu acho que este é um exercício que acho que temos de fazer todos, obviamente, também as instituições públicas, mas o primeiro ponto, e eu acho que às vezes confundimos também aquele formalismo com uma garantia que nós queremos muito que as coisas sejam muito bem feitas, feitas e muito bem feitas, porque estamos a trabalhar, e se me permitem, e nós estamos a falar de uma casa que é uma casa que tenta ser uma casa de excelência, não é? Tenta ser uma casa da evidência científica, tenta ser uma casa das normas. Aquilo que nós fazemos toca a vida das pessoas, e é por isso que nós muitas vezes tentamos ser rigorosos, e esse rigor se calhar às vezes transparece também de outras formas que não era... é que eu estou a ouvir e a pensar, mas eu acho que também vou tentando fazer a mesma coisa, mas acho que uma das razões pelas quais a consulta aberta funciona e os conteúdos funcionam é precisamente pelo mesmo rigor e ciência, não é? Explicado de uma outra forma, claro. Mas de uma forma muito mais informal e em que a pessoa sente que é um bocadinho mais acessível. Mas acho que esse é o ponto que nos leva, e era isso que eu ia dizer a seguir. Mas independentemente disso, daquele formalismo que é tão necessário para as normas, para as orientações, para o planeamento, não é? Em saúde pública, a Direção-Geral da Saúde tem feito um exercício que acho eu, sim, eu concordo. Muito interessante em termos comunicacionais. Portanto, temos tentado estar muito mais próximo das pessoas, e eu costumo dizer em tom de graça que também já somos um influenciador de relevo, não é? Portanto, a Direção-Geral da Saúde também já é seguida por muitas centenas de milhares de pessoas nas suas redes sociais, e temos tentado construir com base naquilo que a Margarida estava a dizer. Aliás, nós temos uma frase de Estrade que soa também um grande chavão, mas é transformarmos a ciência em conhecimento e o conhecimento em comportamento. Mas para que isto aconteça, temos que falar a linguagem que as pessoas falam, direcionado para os mais novos quando é para os mais novos, para as pessoas de mais idade quando é para as pessoas de mais idade, e temos utilizado muito, aliás, o facto de estar aqui acho que também pode ser verdade. Um bom exemplo para podermos partilhar. Eu estou a fazer perguntas chatas e difíceis. Não, estas perguntas é que são excelentes, porque nos levam também a fazer aquela reflexão sobre as necessidades de podermos ser ainda mais e melhor e estarmos ainda mais próximos das pessoas. Mas se repararmos, desde há algum tempo esta parte, tem sido feito um exercício muito interessante, que é tentarmos apostar muito mais nas redes sociais, desconstruindo muita da linguagem científica para a linguagem que esteja ainda mais próximo das pessoas, porque não podemos só apregoar a literacia em saúde e depois não a colocar em prática. E é este exercício que nós tentamos fazer todos os dias. Há coisas que às vezes acabam por aparecer quase de forma invisível, porque são parte do nosso trabalho, como estarmos nos programas da manhã, que nós sabemos ter um público muito bem definido, como estamos nos programas de notícias, que também sabemos ter outro público muito bem definido, e nós tentamos, e desculpa a palavra quase, é customizar, não é? É quase como se fosse um alfaiate, estruturarmos as nossas intervenções e os locais onde nós estamos em função do tema e em função também do público-alvo que nós muitas vezes queremos atingir. Mas acho que é um exercício
absolutamente fundamental e, aliás, eu costumo dizer que os novos profissionais de saúde são também profissionais da área do digital, da área da comunicação, que têm que... Há um ramo da saúde que está neste momento num crescendo incrível que vai continuar para o futuro com toda a certeza. Mas isso por acaso a mim também me assusta, porque o que eu tenho notado hoje em dia é que de repente é isso, a saúde tornou-se um negócio muito rentável nas redes sociais, não é? E de repente o que vejo é também isso, muito marketing e como há aqui meio uma nuvem cinzenta na legislação, também de repente há muita publicidade e muitos interesses económicos atrás daquilo que devia ser isso, a promoção de literacia com base em evidência e não com base neste produto que me está a pagar 2 ou 3 mil euros para eu dizer isto, não é? E isto é difícil porque eu acho que agora, de facto, há muita gente a sentir que tem de ir para as redes sociais, mas primeiro eu acho que nem todos os médicos têm de ter de ir para as redes sociais. Eu acho que ou a pessoa gosta de comunicar e tem essa vontade, ou então, não é? Às vezes vejo palestras a dizer, todos os médicos têm de, não é? Temos de estar digitais e temos de estar onde as pessoas estão. Não é isso, eu acho que há lugar para tudo. Claro. E aliás, muitas vezes eu trabalho com pessoas que são inacreditáveis e que me ensinam muita coisa, mas que não gostam das redes sociais e não querem estar, mas lá está, depois me ajudam a partilhar essa informação e me vão ensinando. Mas também é isso, a certa altura também é um lugar de muita desinformação, não é? Como é que vêm as redes sociais? É uma coisa que, a parte da desinformação, e é uma coisa que vos assusta. Como é que a DGS olha para isto? Eu volto àquele ponto que tínhamos de há pouco, que é, temos que estar onde as pessoas estão e temos que monitorizar de forma, eu diria, apertada a todos estes aspectos. É por isso que temos projetos também muito engraçados com a Academia, em que estamos a trabalhar com a inteligência artificial para conseguirmos monitorizar, por exemplo, os comentários, aqueles que são as opiniões das pessoas, as dúvidas. Eu não conseguiria, em termos humanos, nem ter uma equipa suficiente, e demoraria anos para que isto acontecesse, a monitorizarmos, por exemplo, 200 mil comentários, que foi o que nós fizemos agora sobre a vacinação sazonal, portanto a vacina contra a gripe e contra a Covid-19. E tivemos a monitorizar os comentários, até mesmo os emojis que as pessoas emitem, e com o apoio, obviamente, de uma universidade, utilizando algoritmos de inteligência artificial, nova linguagem, e com isto desenharmos até perfis daquilo que são as principais questões das pessoas, quem é que está mais hesitante ou quem é que aparece com perguntas. De saber as conclusões. Claro, e teremos todo o gosto depois também em partilhar, porque tudo isto nós fazemos também acaba depois por ser público. Mas estamos também a desenhar este tipo de abordagens, utilizando as tecnologias do agora, não é? Para podermos conseguir ser ainda o mais efetivos possível naquilo que são as dúvidas, nas questões e nas respostas. E utilizando também depois a própria inteligência artificial, através da construção de bots. Temos um conjunto de projetos agora em carteira, exatamente para continuarmos a ter a Direção-Geral da Saúde como uma fonte credível de informação, permitam-me, a fonte credível de informação em saúde, mas que consiga, através da inteligência artificial e destes bots, utilizar a linguagem que é idêntica àquela que a pessoa nos faz a pergunta, para simplificarmos o processo, se for esse o caso, ou então se for alguém que quer saber mais, também encaminharmos para um saber um bocadinho mais, ou para evidência científica, para aquilo que a pessoa quiser e precisar. E, portanto, é de alguma forma adaptarmos as nossas ferramentas às necessidades de cada um dos cidadãos. E este é um exercício que estamos a fazer, encontramos resultados absolutamente incríveis naquele que é o comportamento das pessoas, naquelas que são as dúvidas, e a fazermos algo que nós defendemos muito na promoção da saúde e na área da saúde, que não é aquilo que nos parece, em termos científicos apenas, que nós devemos dar resposta. É aquilo que de facto as pessoas nos perguntam. E nunca nos podemos esquecer disto. Não é aquilo que eu acho, é aquilo que de facto a pessoa precisa. E este é um exercício que nós tentamos fazer agora com estas novas ferramentas também. Dizem sempre que o primeiro passo para comunicar bem é ouvir bem, não é? E é verdade, se eu estou a comunicar aquilo que eu acho que é importante e que é relevante, então acabo por perder ali um bocadinho. De certeza que trabalhar nesta área e com tantas ideias e é isso, tanta vontade de promover saúde e prevenir doença, tem alguns desafios e algumas limitações, não é? Quais são, assim, se calhar, os maiores desafios da Direção-Geral da Saúde e, se calhar, assim, de forma objetiva, o que é que o Miguel sente? Bem, isto é que eu gostava que mudasse para conseguir implementar, para não ser... Porque às vezes é isso, nós temos boas ideias, tipo, eu quero fazer um clube das artes, mas depois, para pedir para a OLS apoiar financeiramente as sementeiras para fazer uma horta, demora 10 anos. O que é que, na sua área, sente que gostava que mudasse e que podia fazer muita diferença? Olha, que eu gostava e espero que faça mesmo diferença é a nova estratégia que nós também estamos a produzir em termos de promoção da saúde, a propósito, e gostava muito que conseguíssemos implementá-la de forma muito rápida. Para isso precisamos, e se fosse o tal mundo ideal, não é? É claro que gostamos sempre, como é óbvio, de ter ainda mais recursos, gostamos que o tempo das coisas que fosse um tempo mais rápido, mas muitas vezes o tempo que leva é também um tempo de maturação que é o necessário para que quando implementamos as coisas de facto funcionem. E é esta mudança de paradigma que nós também queremos, que é que precisamos de tempo e de espaço, mas gostamos muito que quando implementamos as coisas já estejam feitas e desenhadas
para que de facto sejam efetivas. E acho não que seja só no papel. Não só no papel. E este é o exercício que nós temos feito também, e sobretudo muito, e falo nos últimos anos, posso falar por mim e daquilo que conheço agora, que é este exercício que é desenharmos coisas para as pessoas, que é envolvermos muitas pessoas. E o que eu gostava muito era que a saúde continuasse a ser um tema central. Nós vimos as mudanças que tivemos, aprendemos muito, muito durante a pandemia, até a comunicar sobre os interesses das pessoas, sobre as dúvidas das pessoas, sobre a forma de chegarmos às pessoas, mas é algo que nós não queremos ter apenas como lição identificada, queremos ter como uma lição aprendida. E é por isso que tudo o que temos feito nestes últimos anos também tem como base as experiências anteriores e aquilo que nós percebemos que de facto funciona. E é isso, eu gostava muito, se me perguntar, gostava muito que a saúde continuasse a ser um tema, para que tudo aquilo que nós fazemos continue a ser muito efetivo, a ser muito de proximidade e a continuar a ter muito retorno por parte das pessoas e que de facto a saúde possa ser o papel central também de muito daquilo que fazemos na nossa vida. Mas não sendo que às vezes também há aqui uma dissociação da saúde dos outros ministérios, quando na verdade é isso. Eu sinto que a grande dificuldade da saúde, primeiro é que é difícil ser um negócio lucrativo, não é? Porque o lucro na saúde vê-se nas outras áreas, na produtividade, na diminuição do absentismo laboral. Mas depois eu acho que há uma grande falha na articulação entre isto tudo, ou seja, os ministérios funcionam quase meio de forma independente quando tudo desagua na saúde, não é? Porque a pessoa, se há uma crise de habitação, as pessoas vão ficar doentes. Se há uma crise económica, as pessoas ficam doentes, vão mais ao médico de família, têm mais doença, precisam de mais apoio. E às vezes não sendo falta também aqui uma articulação entre ou seja, perceber que tudo funciona em conjunto, não é? Que o Ministério da Cultura é parceiro do Ministério da Saúde e que não é tipo, as pessoas têm de estar saudáveis para poder ir ao teatro ou consumir cultura. Mas é que nós fazemos isto, eu percebo. Mas calhar até falta... Sim, eu percebo é que aquilo que é, às vezes é avassalador, a dimensão comunicacional da parte que não tem a ver com a promoção ou com a prevenção, não é? E por isso não estar a falar dessas parcerias e desse... Nós, se ligarmos um telejornal, vemos que é muita questão dos serviços de urgência, aquela parte muito mais remediativa da prestação de cuidados, acaba por ser avassaladora quando comparamos com a parte da promoção e da prevenção. Mas isto não significa que o trabalho não esteja a ser feito, mas acaba por ser muitas vezes quase algo invisível, não é? Se dissermos que temos que apostar mais em prevenção, acho que estamos todos completamente de acordo, não é? Estamos todos de acordo, até porque isto é, outra vez, é uma história que não tem fim, porque os desafios são sempre diferentes. Se falávamos das questões, vamos imaginar, daquilo que nós sabemos que mais causa mortalidade prematura, como as doenças cerebrocardiovasculares, os AVCs, exatamente, como os cancros, falamos também muito das questões da saúde mental que foram super exacerbadas agora, sobretudo depois da altura da pandemia, e vemos pessoas muito mais novas que tiveram experiências em que tiveram muito mais isoladas durante muito tempo, percebemos dos novos desafios, das questões de bullying, há muita coisa, não é? Que vai evoluindo também na nossa sociedade, que implica que a própria saúde tenha que se adaptar àquelas que são as necessidades das pessoas, não é? Isto é absolutamente fundamental. Mas eu diria que, se calhar, temos de transformar o conceito de promoção e de prevenção em algo ainda mais sexy em termos comunicacionais. Eu acho que isso é o verdadeiro desafio. Para poder ser falado, não é? Para ser tão sexy como um suplemento que promete milagres, não é? Isso é que é o verdadeiro desafio, que é tornar uma coisa que requer tempo e paciência tão atraente quanto essa tal coisa que dizíamos no início, não é? O marketing de vender felicidade e vender bem-estar, não é? E é exatamente por isso que nós tentamos trabalhar nas escolas, tentamos trabalhar agora também, como falávamos, nas universidades, mas trabalhamos com todos os outros ministérios, desde o Ministério da Agricultura, do Ministério da Economia, quando falamos também das questões da habitação, quando falamos de outras direções gerais, como do consumidor, por exemplo. Portanto, é muito... O trabalho é extenso e faz parte da saúde pública trabalhar com outros parceiros, isto é incrível. Mas é como diz, às vezes se calhar é isso, não abre umas notícias porque o efeito que se vai ver dessas medidas que são inacreditáveis, se calhar demora 10 ou 20 anos, não é? E portanto não vai abrir notícias a dizer, bem, esta medida que foi implementada ontem, que de repente salvou uma data de vidas ou diminuiu a eu costumo dizer, precoce. se correr bem não acontece nada, continuamos saudáveis, que é excelente, não é? Portanto, o correr bem daqui a 20, 30 anos é não acontecer coisa nenhuma e manter-nos saudáveis, felizes e contentes e com muito bem-estar. Mas estamos a trabalhar também noutras coisas, também tem a ver com a promoção e com a prevenção, mesmo até para pessoas com doença crónica, sabemos como é que conseguimos potenciar e tentamos também potenciar aquilo que é o seu bem-estar, a sua qualidade de vida. Portanto, este é um espaço que não se esgota também aqui e tem uma abrangência muito larga. Sabemos que temos um outro desafio, que é trabalharmos com as pessoas de mais idade, porque a nossa... com os mais vulneráveis, com os mais vulneráveis. Contextos sociais mais difíceis. Sim, e trabalhamos claramente também estas questões de forma também muito próxima, por exemplo, com a OIM, trabalhamos com outras organizações que trabalham com populações migrantes, com populações sem abrigo, com comunidades específicas. Portanto, este trabalho é um trabalho contínuo e eu costumo dizer que é um trabalho, e se quisermos chamar uma piada, é por amor e por interesse, não é? É por amor porque sabemos que claramente são áreas estratégicas de grupos vulneráveis, mas também por interesse porque sabemos quanto melhor for este trabalho, até mesmo explicarmos às pessoas como é que devem navegar no sistema de saúde e até no Serviço Nacional de Saúde de uma forma concreta, menores serão os custos
que nós vamos ter, não é? Porque essas pessoas vão estar mais saudáveis, vão saber aonde se dirigir, como se dirigir, o que fazer, e portanto tudo isto diminui custos. Claro que o somatório disto é algo que nós também tentamos fazer em termos de exercício, mas outra vez, é muito menos, se calhar, apelativo em termos comunicacionais do que outros temas da área da saúde. Mas é bom, e é isso, é importante ouvirmos esta parte também, este trabalho todo. E se calhar, a última pergunta que lhe faço até é isto: uma medida que tenham posto em prática que o deixa orgulhoso nos últimos anos e que se calhar as pessoas não têm bem noção e não sabem que está a acontecer, mas que foi uma coisa muito importante. Eu acho que é incrível o trabalho que temos feito de uma forma integrada, desde as escolas a todos os settings, a questão da saúde ocupacional, portanto, no local de trabalho. Fizemos um exercício, acho que foi um trabalho muito estruturado e muito articulado, e foi algo que acho que passou também assim meio despercebido, mas nós monitorizamos muito os níveis de literacia da população. E sabemos como houve uma evolução muito, muito interessante dos níveis de literacia, um aumento muito importante dos níveis de literacia da população em Portugal, de literacia em saúde. E acho que foi algo que passou também aqui meio despercebido, mas dar-nos estas oportunidades de tudo aquilo que nós falamos, ajudarmos as pessoas na tomada de decisão crítica, ajudarmos as pessoas a construírem os seus ambientes saudáveis e ajudarmos até os próprios decisores políticos, não é? Seja ele do nível da junta de freguesia, do município, até ao nível governamental, não é? A tomarem decisões que protejam a nossa saúde e que sejam também elas promotoras da nossa saúde. E acho que este exercício de forma continuada, estruturada, com tudo aquilo que nós acabamos por falar, nos ajuda também muito a desenhar o futuro. Queremos que seja um futuro claramente com muita promoção da saúde. Miguel, muito obrigada. Eu acho que é sempre bom isso, conhecer as cabeças por trás desta entidade que nós conhecemos como Direção-Geral da Saúde, não é? Eu acho sempre fascinante porque realmente eu já tive cá a Rita, agora tive cá o Miguel, e é isso, são pessoas que se veem motivadas e que é bom conhecer e percebermos que são estas pessoas que também estão a fazer diferença e a motivar equipas e portanto, muito obrigada, muitos parabéns. Obrigado, Margarida. Este episódio foi gravado por Tomás Delfim e tem a sonoplastia de João Ribeiro. A fotografia é de Nuno Fox, capa de Joana Fatela e música original de Gil Geirinhas. A coordenação é de Joana Beleza e a direção de Bernardo Ferrão. Eu sou Margarida Santos e este é o podcast de Consulta Aberta. Voltamos na próxima semana, mas até lá siga-nos nas apps de podcasts e nas redes sociais da SIC Notícias. Se tiver sugestões ou ideias que queira partilhar com a equipa de podcasts, envie um e-mail para podcast@empresa.pt. O Expresso tem uma nova subscrição que lhe dá acesso completo ao The New York Times, com atualidade, jogos, culinária e muito mais. E ainda aos conteúdos exclusivos da SIC Notícias, incluindo o Direto Vertical, a nova e inovadora emissão que se adapta ao seu smartphone. Subscreva em expresso.pt/digital. Expresso. Liberdade para pensar.